Vamos orar para continuar nossa leitura. Senhor, agradecemos ao Senhor pela Tua presença, Pai. Obrigada por esse momento e obrigada pela palavra. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor, Pai, e que a nossa mente esteja receptiva à palavra, em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio 30, 31, Salmos 94, Atos 18. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor seu Deus os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora não tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor seu Deus os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia a seus antepassados e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma, para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhe dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos de rebanhos numerosos e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe que vocês não tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós, aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, seus decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir a outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Quando Moisés havia terminado de dar essas instruções, todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará o povo que vive ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor seu Deus irá diante de vocês, ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava Moisés, mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem:
Ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor seu Deus no lugar que ele escolher. Convoquem todos os homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este livro da lei e aprendam a temer o Senhor seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso para que seus filhos que não conhecem essas instruções as ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomaram posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes aparece numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: Você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra por onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão. E naquele dia dirão: Essas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras dessa canção e ensinem aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordem a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como serão rebeldes e teimosos, se mesmo agora, enquanto ainda estou vivo, e em seu meio vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mau aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra os seus atos. Salmos 94. Ó Senhor Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor, oprimem os que pertencem a ti. Matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê, eles dizem, o Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos. Quando vocês insensatos entenderão? Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele tudo sabe não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um, sabe de que nada valem. Feliz é aquele a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhe dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei, estou caindo, mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo.
Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está ao lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte, mas o Senhor é a minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles. Ele os destruirá por suas maldades. O Senhor nosso Deus o destruirá. Amém, Jesus. Atos 18. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois de Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto os judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram de Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e os insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício, justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: Não tenha medo, continue a falar e não se cale. Pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Glória a Jesus. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavra em nomes da sua lei, resolvam isso com vocês, entre vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas, e os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, um novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele se recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: Voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida, voltou para Antioquia. Depois de passar algum tempo ali, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Acaia e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela praça, haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Aleluia, Pai. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela coragem e ousadia daqueles que o Senhor escolhe. Obrigado pela tua unção. Obrigado pelo batismo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigada pela verdade, que é Jesus, pela vida. Obrigada porque o Senhor tem se revelado a nós, Pai, e nós estamos enxergando a verdade sobre nós, naquilo que precisamos mudar, Pai, através de Jesus, olhando para Jesus e olhando para nós através de Jesus, que sejamos transformados, curados e libertos, em nome de Jesus. Amém?